tinha imaginado, prof, que seria o Maurício, mas foi o Rafael Veiga. Vou botar aqui na tela para a gente trocar um papo sobre isso. Eu quero botar primeiro as estatísticas do Rafael Veiga. Eu quero falar sobre isso, porque nem parece tanto que o Rafael Veiga foi esse destaque todo na estatística, mas uma coisa me chamou bastante a atenção. Será que se eu aproximar aqui vai funcionar? Funcionou, beleza. Funciona. É aqui, prof, ó, o mapa de calor do Rafael Veiga. Ele muito pela direita, muito mais aberto, né? Pelo menos nas ações dele ele estava bastante aberto. E me deixa curioso, sabe, assim, a gente poder pensar como que isso vai funcionar contra um clube grande. E isso que eu quero puxar contigo. Prof, o que você achou da ideia de colocar o Rafael Veiga como esse meio aberto e também o Andrés Pereira de camisa 8? Cara, é assim, né? Quando saiu a escalação, eu pensei que o Rafael Veiga fosse jogar de segundo volante. Eu também. Né? Porque na última coletiva o Abel já tinha falado que o Andreas não treinou de segundo volante, que não sei o quê, aí já começou aquele rolando lero e tal. E o Rafael Veiga já fez isso, né? Em alguns momentos. Eu lembro quando o Palmeiras foi eliminado pro Grêmio na Libertadores, em 2019, que o Felipão, no desespero, botou o Rafael Veiga para jogar de Pirlo. Não sei se você vai lembrar, o camisa 5. Era a bola no Veiga e o Veiga fatiando para ver se o Palmeiras chegava. Eu lembro. Foi desesperador aquilo, não pelo Veiga, mas pela situação. E eu lembro claramente que ainda teve gente que gostou. Eu conheço também. Não vou falar quem é, mas eu conheço. E aí, assim, por conta dessa situação, eu pensava que o Veiga fosse fazer o camisa 8, né? Mas na prática, não. Ele jogou como meia mesmo, caindo pelo lado direito, né? Fazendo um balanço ali, né? Por dentro e o lado direito. Acho que isso é muito importante de entender, porque, assim, depende muito da dinâmica do jogo. O Vasco, ele marca individual, como a gente tava falando, né? Marca individual, cada um no seu, o puro suco do futebol anos 90. Que o Palmeiras também marca desse jeito, né? Mas aí isso é outro assunto. E por conta dessa marcação, você precisa se movimentar um pouco mais, né? Para poder tirar o cara. Para poder tirar o cara da posição, você dá um gato, corre nas costas dele, aproxima. Então tem uma série de movimentos individuais que você faz para se livrar dessa marcação. Então por isso que tem muito esse mapa dele pelo lado direito. Mas o principal é que ele estava por dentro, né? Então ele não era um ponta, ele não alargava o campo. Quem alargava o campo era do lado direito, ou seja, no caso que fazia a dobradinha era o Giai, né? E assim, cara, eu acho que o Rafael Veiga a gente tem que ter muito cuidado com a condição dele, não só pelo estado físico, pelo retorno da lesão, mas acho que a gente tem que ter muito cuidado pelo contexto, sabe? Por quem é o Rafael Veiga, pela história dele no Palmeiras e a relação dele com o Palmeiras. São coisas diferentes. Né? Uma coisa é o que ele fez dentro de campo, e outra coisa é aquilo que ele sente sobre o Palmeiras. Né? Eu acho que no meio dessa crise, desse turbilhão que o Palmeiras entrou, nos últimos meses, 2 meses, acho que dá para colocar assim, né? Muita gente interpretou errado a crítica que se fazia ao Rafael Veiga. Acho que teve gente que falou assim, que entendeu que as críticas que estavam sendo feitas era de que ele era um ex-jogador. Isso eu não acho que é verdade. O Rafael Veiga tem quantos anos? 30 anos? Não sei se você tem... Se não fez... Quer ver? Rafael Veiga. 30 anos. 30 anos. Cara, ele tá jovem. Pro futebol de hoje, ele tá jovem. Né? Então não é que ele é um ex-jogador, muito pelo contrário. É porque também a gente precisa começar a se acostumar com a ideia de encerrar ciclos ou de deixar o jogador um pouquinho de lado mesmo quando ele não tá bem. Isso é saudável, isso é bom para todo mundo. Quando você dá uma pausa numa relação, mais ou menos isso. Então é saudável, é bom para todo mundo. Eu acho que a atuação do Veiga nesse jogo foi boa para quem tá voltando de lesão, tá? Foi boa, participou, ele deu essa assistência aí que a gente vai levar no Somebody Love para ele, tá? Só que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, não pode falar assim, o Veiga voltou. Não, o Veiga não voltou ainda, calma, porque o caminho é muito longo, e aí daqui a pouco perde 2, 3 jogos, ele tá jogando mal,
porque ele tá se recuperando de lesão, ou porque a cabeça dele não tá legal, ou porque... Aí já começa de novo aquele turbilhão. Eu acho que nem ele merece isso, né? Eu acho que nem a gente pode ter esse tipo de relação com ele, tá? Então, ok, que continue assim, vamos ter um pouco de paciência. Acho que foi uma boa sacada do Abel nesse sentido, ele protegeu o Rafael Veiga. Então, na cabeça do Abel, ele não pensa o Andreas como 8. Ele podia ter usado o Veiga como 8, mas ele inverteu, protegeu o Rafael Veiga. Falou, Andreas, vou te sacrificar. Não sei se ele falou literalmente isso, tá? Quem tá assistindo a gente também, por favor, entenda. Que ele usou o Andreas para fazer o trabalho sujo, para fazer uma posição que o Abel não vê o Andreas fazendo. Falou, Andreas, faça essa posição por mim, por favor. E protegeu o Rafael Veiga, botou na dele, deu a assistência, participou do jogo na medida do possível, foi substituído no segundo tempo quando o Abel mudou a característica. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência, mas eu acho que a gente tem que valorizar essa atuação do Veiga, que é a primeira que pode ser de muitas, se ele permanecer no Palmeiras. E tem uma coisa, prof, que me alegra, porque eu gosto muito do Veiga, é que como a torcida no estádio conseguiu tratar isso nos últimos jogos, mas principalmente hoje, o apoio, a forma com que tenta carregar o cara para frente, porque eu não sou o tipo de pessoa que pensa que não tem que apoiar e é porque o cara é ídolo e tal. É o que você está falando. A gente tem que saber colocar os pingos nos is nas horas certas e do jeito certo. E eu acho que hoje era esse tipo de situação. E até uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração nessa parada de, poxa, o Veiga voltou, o Veiga vai ser aquele de novo. Tem uma questão que tem que ser levantada. O Rafael Veiga, ele não fez essa função ainda. Essa função que ele fez hoje é uma nova função do Rafael Veiga. Então, se vai funcionar, aquela questão que eu levantei. Será que isso contra o Flamengo funciona? Contra um Cruzeiro funciona? Contra a LDU funciona? Não sei. A gente vai ter que descobrir isso aos poucos. E levantar essa bola agora de um jeito irresponsável às vezes colocar uma pressão no Veiga de novo. E aí, na hora que der um jogo ruim, pegou o São Paulo, né, domingo. Pegou o São Paulo domingo, o Veiga não funcionou nessa função. Putz, o Veiga é jogador. O Veiga não presta. Tá vendo? Nossa, chutou cachorro morto. Contra o Vasco é fácil. Exato. E a gente ter esse cuidado não é nem pelo Veiga, é por nós mesmos, da gente saber do que a gente está tratando, do que a gente está olhando. Então, isso que você falou, eu acho extremamente pertinente. É uma forma de apoiar o Veiga, respeitar o momento do Veiga. Isso. E é aquilo que você falou também. Se tiver que ir embora depois, show, a gente está respeitando o ciclo que se terminou e o Veiga vai continuar sendo gigantesco. Só que a gente tem que saber fazer isso de forma saudável, que é uma coisa que, na minha opinião, não aconteceu com o Rony, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto, a gente saber como isso está sendo levantado nesse momento, ter um pouco de pé no chão para saber tratar essa situação.